Olá, gente! Prontos para serem mais sábios em mais um dia em Provérbios? Então vamos lá, vem comigo. E no primeiro versículo do capítulo 12, hoje é o nosso dia 12, já começa falando aquilo que ele já vem falando há um tempo atrás. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então tá mais do que suficiente a gente ouvir que o sábio ele gosta de ser corrigido porque ele sabe que ele vai ficar mais sábio. E o tolo sempre é orgulhoso. Não é o seu caso, não é verdade? No versículo 2 foi outro tesouro que eu encontrei. Ele diz assim: o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. É fato que Deus vai abençoar aquele que faz o que é bom. E ele vai condenar aquele que planeja o mal. Ele não está falando, então, não se engane. Todo aquele que planeja o mal contra o seu próximo, Deus vai condenar, de alguma forma. Então, no versículo 10, eu achei interessante, que é uma coisa que eu nunca tinha observado na Bíblia. Versículo 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus, ele é cruel, até os animais. A gente vê a bondade do homem até nos animaizinhos, né? No 14, eu vejo aqui que tem algo que eu aprendi, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura. E no 14 diz assim: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então plante o que é bom, plante palavras de bênção para as pessoas, plante palavras de bênção até para você mesma, para você mesmo. E aí receberá de volta aquilo que fizer. Que maravilha, né, gente? Do contrário dos tolos, né? No verso 15, o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Amém? Mais uma vez, né? Repetindo a mesma coisa ali. No 20 e o 21, eu percebi aqui que ambos também falam da lei da semeadura, do plantar e colher. 20. Aqueles que planejam mal acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Sabia disso? Continue fazendo bem, principalmente para o próximo, porque você vai encontrar a felicidade. Não deixe que o mundo diga para você que é mentira, que só os espertos é que conseguem as coisas, né? Só os espertos ganham o mundo. Mas no céu não vai ser o mais esperto, não. Vai ser o bom, aquele que tem atitudes boas, aquele que se volta para Deus. No 22, ele fala algo que é importante todo mundo saber. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus odeia a mentira. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo, é o nosso inimigo. E Deus, ele preza pela verdade. Então a gente tem que amar aquilo que Deus ama, né? Então se Deus ama a verdade, preze pela verdade, independente das consequências. Porque Deus, ele ama a verdade. No versículo 25, ele fala assim: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Interessante, né, realmente. E isso é algo que a gente está vivendo muito nesse século, né? As preocupações com as coisas. E ele rouba realmente, às vezes, a nossa felicidade. Mas as palavras amáveis nos alegram. Então, seja essa pessoa, né, que quando você vê que alguém está sendo roubada na sua felicidade por causa das preocupações, seja aquela que vem com palavras amáveis para confortar aquele coração. E de preferência palavras bíblicas, que vão trazer a verdade para aquela pessoa, né, trazer vida. Interessante esse aqui, ó, 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, ou seja, serve de exemplo, aquele que vai guiar o outro, né? Porém, os maus se perdem pelo caminho. No 27, ele volta a falar do preguiçoso e do trabalhador. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. No 28, e finalizando, ele fala da honradez versus falta de juízo. Ele diz assim: a honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Tá claro, né, que ele tá falando aqui, tá claro. Já tem muitos capítulos que ele fala sobre isso. Então, siga o caminho da honradez, da honra, da verdade e não da mentira, da justiça e não da injustiça. Aqui você está percebendo que Deus odeia e não gosta de várias coisas, assim como ele ama outras do nosso cotidiano. Ou seja, ele está observando o que a gente está fazendo. Então, siga firme em ser alguém mais parecido com Jesus, ou ser alguém mais sábio, que você vai agradar muito mais a Deus. Fico por aqui. Mais um dia para você entender o que você tem que fazer para ser mais sábio. É só você seguir, tá certo? Um bom dia para você. Tchau, tchau. Até a próxima.